que está aí com uma política forte de incentivo ao empresário local, mas também explicar, né, o importante, muito importante na palestra de hoje, explicar para o empresário como é que pode ser buscado, porque parece que não, mas não é simples você o roteiro, né, seguir o processo para obter um FCO. E aí o consultor José Antônio Bastos, aí da CNAUP, vai nos explicar como é que pode fazer isso. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para os meus parceiros aí, o Eduardo e o Afonso, para que em seguida a gente passe para o Luiz Formigari, que vai ter cerca de 20 minutos para falar, depois o Zé Antônio mais 25 minutos para explicar, e aí a gente abre para o debate. Fique à vontade, bem-vindo a todos. Eduardo, faz favor. Bom dia a todos, bom dia, Formigari, bom dia, João Batista. Gostaria primeiro de falar o quanto que é importante essa questão do FCO para todo o setor. Nós, graças a Deus e a competência de nossas empresas, conseguimos nos adaptar a essas novas questões da pandemia, mantivemos operacionais, com obra funcionando, e isso faz com que nós carreguemos a responsabilidade de auxiliar aí na recuperação econômica, tanto da nossa cidade quanto do nosso país. Mas, para isso, necessariamente, precisaremos de passar por um aumento de produtividade. E vejo o FCO como uma ferramenta de financiamento fundamental para a aquisição de, principalmente, máquinas e equipamentos, né, de tal forma a auxiliar as empresas a aprimorar sua produtividade. Então, eu vou ser bem breve nesse sentido e muito curioso para assistir às informações que nos será passadas, sempre reforçando a importância desse assunto. Obrigado pelas palavras, Dionísio. Bom dia a todos. O Dionísio ainda não passou a palavra, mas eu sou o próximo. Importante esses recursos do FCO. Você tocou ela de vir antes de eu passar, só por isso. Não, eu falei porque o Eduardo ficou quieto, eu entrei. Então, é sempre importante a gente ter essa conversa sobre o recurso do FCO, que nos últimos anos, o que nós temos vindo? FCO para o Distrito Federal. Nos últimos anos, o que a gente tem visto? O Distrito Federal perder recursos para Goiás e Mato Grosso. E isso tem sido muito ruim para o setor produtivo, por quê? Por falta de projetos, por falta desses incentivos. Como o Dionísio colocou no início, não é fácil tirar um FCO. Às vezes a gente faz uma conversa dessa, fica todo mundo animado. Amanhã eu entro com uma carta no banco, depois da manhã a gente já está com tudo resolvido. Não, tem uma série de procedimentos. Em 1990, eu fiz FCO. Em 1988, eu fiz FCO. Entendeu? Naquela época a gente usou muito. Tinha um outro programa do BNDES também que ajudava as empresas naquela época, no que o Eduardo colocou, investir em tecnologia, em maquinário e a gente crescer isso. Então a gente sabe, a gente sabe como funciona. Mas Formigari, é importante que a gente crie mecanismos para que o pequeno empresário seja um processo mais ágil e que o pequeno empresário possa ter acesso a esses recursos. São recursos bons, recursos que ajudam o pequeno empresário e que nós temos que fazer isso chegar ao pequeno empresário. Tem normas, a gente sabe, tem uma série de coisas, mas nós temos que criar mecanismos para agilizar esses procedimentos. Senão, a pessoa entra com um processo desse, leva de 6 a 8 meses. Não sei se mudou, o João, né, Bosco vai falar sobre isso, mas eu não sei se isso mudou. Mas demorava de 6 a 8 meses para sair um FCO, era uma coisa complicada. Tá? Mas a gente está aqui para escutar, está aqui para debater isso,
e ter passar algumas experiências que nós já temos e algumas reclamações de empresários que nunca conseguiram ter acesso a esses recursos. Obrigado. Bom trabalho para a gente. Obrigado, Afonso. Obrigado, Eduardo. E, Formigari, antes de passar para você, só destacar o trabalho da Joana, que é a diretora da comissão, é a presidente da Comissão de Pequenas Empresas aqui do sindicato, que foi quem ajudou a organizar o trabalho. Obrigado, Joana, e fique à vontade, Formigari. Obrigado, pessoal. Bem, a responsabilidade é grande. Primeiro que substituir o Paulo é sempre uma responsabilidade grande, né? É um presidente muito dinâmico e que tem feito a diferença para o BRB. Pegando a palavra ali do pessoal, passar por um aumento de produtividade. Eu acho que, Eduardo, é isso mesmo. O FCO ele pode auxiliar nesse momento e que a gente vai sair do Covid-19, o mundo já não vai ser o mesmo, né? E a gente percebe que vai precisar produzir mais com os mesmos recursos. E o FCO contempla a máquina de equipamento. A gente vai falar um pouquinho mais, tá? E, Afonso, eu estava perguntando aqui para o time, que eu estou com o time aqui também, como é que está o processo FCO. A gente tem com característica menor, o tempo ele está bem mais curto para fazer uma concessão dos recursos do FCO, né? Quando a gente fala em micro e pequena empresa, o Banco BRB fez até diferente do mercado, tá? Bom, nós tivemos o Super ADF e o nosso maior volume de concessão foi em micro e pequena empresa, tá? Contribuindo para que o GDF possa sair dessa crise mais forte do que os outros estados, tá? Eu vou subir a apresentação aqui, dá só um minutinho. Pessoal, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, eu sei que muitos de vocês já conhecem, pode ser até redundância, mas é importante trazer um pouquinho do histórico dele, né? Ele é administrado pelo CONDEL-CODEC, Conselho Deliberativo do Fundo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, e o gestor financeiro é o Banco do Brasil, tá? O BRB tem um limite de 120 milhões. Alcançando este limite, a gente pode pleitear um pouco mais, chegando num limite máximo de 200 milhões, conforme demanda. Até pouco tempo atrás, até alguns 2 meses atrás, nós não tínhamos autorização para operar com FCO, tá? O BRB, nessa nova gestão, ele conseguiu autorização para voltar a operar com o BNDES, que a gente está operando forte, e também um FCO. O BRB participou do grupo de trabalho em 2019 para fazer essa programação do FCO, que permitiu que a gente fizesse a operacionalização, tá? Qual é a modelagem? As propostas apresentadas e acolhidas para o FCO, ela tem que ter alguns limites, tá? Então, nessas mudanças, a gente conseguiu a retirada da limitação de operacionalização com médias e grandes tomadores, com faturamento superior a 16 milhões, isso melhorou, e foi aprovado um novo teto para investimento, que passou de 5 para 10 milhões. Isso ampliou os valores que a gente pode conceder. Quais são... Quais são as regras do FCO empresarial? Todas as empresas de todos os portes dedicadas à atividade produtiva do Distrito Federal do RID nos municípios goianos, podem ser beneficiários.
sendo que para a construção civil nós temos algumas condições um pouco diferenciadas. Tá? Eu vou dizer o que pode, depois a gente vai dizer algumas coisas que o FCO não permite. Mas o que é importante? Que aquilo que o Eduardo falou é possível. É possível instalações próprias, máquinas e equipamentos. Então, é possível fazer investimento e capital de giro associado. E esses projetos de investimentos podem contemplar itens relativos ao funcionamento da empresa. Por que isso? Não é permitido, por exemplo, fazer um plano empresário com FCO, mas é possível a sede própria, é possível instalações, máquinas e equipamentos, tais como guindaste, rolo compressor, rolo compactador, escavadeira, grua, tudo isso é permitido junto ao FCO. E o prazo é de 15 anos, até 15 anos, com carência de 5 anos. Lembrando que o limite saiu de 5 para 10 milhões, permitindo 1/3 para giro associado. Tá? Para capital de giro dissociado, nós podemos ter um prazo de 24 meses, com 6 de carência, um limite até 2,5 milhões. E aqui é importante que esse capital de giro dissociado ele é para gastos relativos à administração do negócio, do empreendimento. Folha de pagamento, água, luz, as despesas administrativas do empreendimento. Diferente de outras empresas que podem tomar o capital de giro e não ter a comprovação para a empresa da construção civil, a gente precisa dessa vinculação. Ok? Alguma dúvida aqui? Ô, Dionísio, prefere ir até o fim, depois das perguntas, né? É melhor, é melhor. É melhor, é melhor. Como que, aí, respondendo um pouquinho da pergunta do Afonso, né? Como solicitar o FCO? O cliente vai na nossa agência, tá? De relacionamento. O que é importante? Está com as obrigações fiscais, tributárias e sociais, é regra do programa, né? A gente cumpre as regras do programa. Se ela for flexibilizada, a gente flexibiliza, tá? Garantias de acordo com a regra do programa e do banco e atender a legislação ambiental, são regras do programa. O cliente preenche a proposta simplificada ou a carta consulta. Qual a diferença? Que operações até 500 mil pode ser por proposta simplificada. Acima de 500 mil, pela regra do programa, precisa ser uma carta consulta que é analisada pelo Comitê de Financiamento Atividade Produtiva, COFAP. Ok? Então, 500 mil é mais simplificado, acima de 500 mil, faz a carta consulta e a gente manda para esse comitê. O projeto técnico ou plano de negócio é necessário quando vai ampliar a capacidade produtiva da empresa, mediante a implantação, expansão ou relocalização do empreendimento. E esse projeto técnico ele deve abranger aspectos econômicos, técnicos, financeiros, organizacionais, administrativos, demonstrar capacidade gerencial, de mercado e de comercialização. O projeto tem que abranger tudo isso, além dos requisitos relativos ao cumprimento de exigências legais. As propostas e cartas consultas são entregues nas agências, estão disponíveis na agência. Aqui entra algumas regras que não pode para a construção civil e para muitos outros projetos, mas a gente focou mais nos pontos que impactam na construção civil. Por exemplo, o FCO ele não financia encargos financeiros. Ele não financia recuperação de capital já investido ou pagamento de dívidas efetivadas antes da apresentação da proposta de financiamento do banco. Ele não financia aquisição de terras e terrenos sem edificação construída. Por exemplo, eu quero comprar um terreno para fazer a sede própria. Não é possível. E ele não financia imóveis destinados à comercialização ou locação, exceto se a finalidade da empresa é voltada à atividade de compra e venda, loteamento, incorporação, construção e administração de imóveis. Então, é exclusivamente contemplar itens relativos ao funcionamento da empresa. A gente já falou, sede própria, instalação, máquinas e equipamentos.
E tem uma série de informações que estão na SUDEC, tem um site ali debaixo da letra E, quais os itens que o FCO não financia. Tá? Então, são regras do programa que o banco tem que seguir. Por que trazer essas regras, pessoal? Para que a gente já saiba o que pode e o que não pode. Tá? Okay? Que eu acho que é a pergunta que o Afonso reforçou ali. Tá? O FCO, em linha, é isso, é um programa, do ponto de vista, apesar da sua complexidade, ele é simples, ele não tem muito segredo. Então, é apresentar um projeto bem estruturado, se for investimento. Tá? As nossas agências já estão recebendo as propostas, já temos algumas propostas encaminhadas aqui para o banco, já estão em andamento. E, além disso, o pessoal aqui está me chamando a atenção que máquinas e equipamentos quase nem precisa de projeto. Então, por exemplo, uma grua, um guindaste, e N equipamentos que vocês precisam no dia a dia, um rolo compactador. E eu não vou poder deixar de fazer a propaganda também do Super ADF, né? Que o presidente já divulgou, que a gente continuou a prorrogação até 30 de setembro, onde a gente tem taxa de juros a partir de 0,80 ao mês. Tá? Então, ele continua vigente. Tem algumas notícias da construção civil que o presidente deve dar nas próximas semanas, mas aí ele vai trazer as notícias direto para vocês. Tá? Que é importante deixar ressaltado aqui? Que o BRB quer reforçar a parceria com esse segmento tão importante da construção civil. Tá? Esse segmento que tem auxiliado a nossa cidade a manter a velocidade do desenvolvimento, a velocidade durante a pandemia. Vocês não pararam, foram heróis, porque não parar durante uma pandemia dessa e manter o ritmo crescente é parabenizar e dizer que o Banco BRB está à disposição para auxiliar no que for possível. Tá? É uma apresentação simples, o Dionísio, porque a pauta é menor, aí é debate mesmo. No que for preciso. Tá? Obrigado, Formigari. E bom que seja objetiva, que aí a gente abre e enriquece o debate. Aí eu passo prontamente para o José Antônio Bastos, que é o consultor que a gente convidou, para também trazer informações gerais aí para o pessoal e, em seguida, a gente abre para o debate. Bom dia, eu gostaria de agradecer ao Simbruscom pelo convite, feito à Canuf Consultoria. Eu atuo já nesse segmento em estudo, análise e desenvolvimento de projetos de viabilidade aí há 25 anos, trabalhando com linhas como FCO, BNDES, FNO, FNE, enfim, a gente tem uma gama aí de outras linhas que nós trabalhamos. Né? Eu agradeço essa participação e o Formigari ele colocou bem as questões técnicas com relação às informações do FCO. Eu gostaria só de reforçar algumas questões importantes, como ele colocou bem, né, a questão de projetos acima de 500 mil, até 500 mil é necessário uma carta simplificada. Né? Então, ali a gente tem algumas informações financeiras bem simplificadas, mas elas precisam ser bem estruturadas. Né? E, muitas vezes, o projeto que seja simplificado ou de investimento, a gente tem que entender que ele tem que ser primeiro, ele é um dos parâmetros para que o banco possa dar um eventual apoio financeiro. E, segundo, não como meramente um instrumento para você conseguir um empréstimo, né, o financiamento, mas sim como um planejamento que deve atestar a viabilidade daquilo que você está buscando, né? Porque, por outro lado, a instituição financeira também ela tem as suas regras e as suas normas e você tem que apresentar um projeto que demonstre, né, que ateste uma viabilidade. Tá? Então, só para reforçar essa questão, e quando a gente passa de 500 mil, aí você tem uma carta consulta, que ela é submetida ali à secretaria, e
e depois dela aprovada, você tem um tempo para apresentar o pleito, mas é interessante, respondendo lá a questão do Afonso, né, a questão do tempo de resposta. Então, eu vejo o seguinte, quando você entra com a carta consulta, é muito importante que o empresário já comece a desenvolver o projeto de viabilidade, porque aprovada a carta consulta, ele já protocola esse pleito ao banco, para não esperar para depois, aí já começa a demorar, ele tem até 180 dias para entrar com o projeto. E eu digo para vocês o seguinte, um projeto bem elaborado, um estudo bem feito, bem analisado, corre mais rápido, né? Ou seja, quando você entra com todos os documentos, tem uma lista de documentos necessários, eles são importantes, eles têm que ser anexados ao projeto, a gente não pode deixar de colocar qualquer um deles, por quê? Porque chega na hora da análise, né, da área de crédito, eles vão sentir falta daquele documento, de algumas informações, e vão, de certa forma, averiguar, né? Tentar averiguar aquela informação. Porque o projeto, ele contempla todos os dados e informações requeridas, né, de acordo com a natureza do negócio, e essa análise que o banco faz, ela fundamenta-se principalmente na consistência das informações verificadas. Ou seja, então é muito importante você ter um projeto escrito que tenha bastante consistência. E, de certa forma, todas as informações estão muito interligadas. Como o Formigari falou, quer dizer, ali naquele projeto, a gente tem aspectos técnicos, aspectos econômicos, aspectos financeiros, de caixa da empresa, né? Organizacionais e administrativos, capacidade gerencial, muitas vezes em um projeto de implantação, qual é a capacidade gerencial do empreendedor, né? Qual a experiência que ele tem no negócio, a questão do mercado também, o mercado e comercialização, como é que está esse segmento, esse setor no mercado, além, claro, né, das exigências legais, né, dos indicadores de viabilidade. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, quanto melhor, quanto bem elaborado esse projeto, com certeza a data é bem rápida, né? Então, eu diria para vocês que dos projetos, eu fiz vários projetos, N projetos, o mais rápido que eu consegui aprovar foi que o banco aprovou foi 2 meses e 10 dias, mas porque tem todo um processo de análise. Então, quando você entra com o projeto, o banco tem uma esteira, né? Então isso pode durar. Muitas vezes o processo demora porque falta informação, às vezes tem informação que ela não tem consistência, e aí gera dúvida na análise. Se eu estiver errado, Formigari, você me corrija, né? Mas, então, tudo isso faz parte. Então, eu diria o seguinte, tendo um projeto, o projeto ele é fundamental, né? Numa implantação, numa expansão, numa relocalização, e é mais ou menos uma tese, né? Uma tese que você está defendendo que aquele negócio é viável, tá certo? Dentro dos parâmetros de mercado, dentro de todas as informações do histórico da empresa. Importante também, quando a gente elabora um projeto acima de 500 mil, um projeto maior, o que se faz? Se faz uma análise retrospectiva da empresa, principalmente dos últimos 3 anos. Então, a gente tem que pegar ali todos os números, toda a situação da empresa, o que aconteceu nos últimos 3 anos, como é que foi a empresa. E depois fazer um estudo prospectivo, ou seja, fazer essa análise nos próximos anos. Se o seu projeto tem uma amortização, por exemplo, de 7, 10, 12 anos, esse projeto tem que ser feito com uma projeção do período conforme a amortização do banco. Então, são detalhes que têm que ser feitos, e sempre é recomendado que se faça com alguém que tem experiência no projeto. Então, muitas vezes tem projeto que bate no banco, tem projeto que volta. Eu já recebi projeto para consertar. O banco, às vezes, me mandou, olha, erros técnicos simples, às vezes, no período de carência, o consultor não colocou os juros que se pagava, quer dizer, então, mas ali já entrou dinheiro, o banco já aportou dinheiro. Então, são algumas falhas técnicas que têm que ser bem feitas. Então, eu diria aí, só respondendo ao Afonso, né, que realmente, assim, a questão do time, ele tem muito a ver com a qualidade do projeto, com a qualidade das informações e da documentação. Então, ali a gente já tem um roteiro. Basta seguir esse roteiro e fazer bem feito, porque senão vai bater lá dentro, porque a gente está
já tem uma experiência em relação a isso, né? E também aí, Eduardo, quer dizer, todos os itens, né? Ali a gente tem uma lista daquilo que pode e não pode, mas principalmente é uma linha voltada para fomento, né? Ou seja, geração de emprego, principalmente geração de renda, e isso é importante. Bom, eu vou deixar agora para o debate, né? E o que eu puder contribuir aí na hora do debate, a gente está aí à disposição. Eu espero ter dado uma pincelada aí no que significa esses projetos e a importância dele dentro do banco, e a segurança que o banco tem. Às vezes tem projetos que a gente chega com um gerente, ele fala, não precisa de projeto até 500 mil. Mas quando se apresenta o projeto de viabilidade, ele já fica mais entusiasmado, porque ele consegue ver o norte daquela empresa, ele consegue ver o planejamento da empresa. Então, isso também é importante, né? Ou seja, não apenas atender às exigências, mas a gente pode ir até um pouco mais do que isso, no sentido de dar mais robustez, né, àquele pleito solicitado, ok? Então, aí eu abro aí as perguntas e fico à disposição de vocês para responder aquilo que for necessário. Obrigado, Zé. Foi bem objetivo também. Isso é bom, que melhora para o debate. Eu ia fazer uma pergunta, mas o Eduardo, que já é um bambambam nas videoconferências, ele já botou a mão ali, passou na lista. E eu, um cara democrático, já faço, então, a primeira pergunta, vai ser o presidente da ADEME, e está aberto a todo mundo aí, quem quiser, ou repete o gesto aí do Eduardo, ou fala aí pelo bate-papo, mas está aberto às perguntas aí. Eduardo, fica à vontade. Dionísio, depois passa para mim. Você sabe que vice-presidente é de lascar, né, o Dionísio? Vice-presidente é de lascar, olha aí. E aí ele furou. Rapaz, com o vice-presidente desse, faz tudo certo. Não tem jeito, cara. É a pergunta que eu ia fazer. Eu só levantei a bola para você, presidente, eu não sabia. Rapaz, olha aí o Celestino. Ô, Dionísio, depois você me dá uma dica como lidar com o vice-presidente, hein? O Celestino difícil. Mas é isso, eu gostaria de saber quais são as taxas que estão sendo aplicadas para o FCO. Fixada de 6%, mais ou menos em média, e tem uma regra, 6% ao ano ele está dando mais ou menos hoje, tá? Tá. Mais correção, Formigali? Ou sem correção? Ela é uma fórmula e a gente transformou ela em pré para trazer ela em um número que seja mais tangível, tá? Então, em média, ela está em 6% ao ano, já incluindo tudo. Tá? Ok. Uma fórmula Faz lá a pergunta. Não, eu tenho só alguns comentários. Primeiro, Formigali, nós não temos dúvida nenhuma da parceria do BRB nesse período de pandemia, e a gente tem visto isso aí, a ação de vocês, do presidente Paulo, e tem sido uma parceria muito forte, e muitas empresas têm sido atendidas aí, e realmente a construção civil não parou, eu digo pelas obras públicas também, nós estamos no movimento doido, e a gente tem sentido o governo com vontade de fazer as coisas. Tá? Quando eu coloquei, João e Formigali, os prazos, é porque às vezes a gente fala em FCO, não, até 500 mil. Mesmo até 500 mil tem um prazo, o empresário fica todo empolgado, não, eu vou atrás do FCO, aí depois ele desanima. Então, nós temos, Dionísio e Eduardo, realmente divulgar para as pessoas, fazer um trabalho esse que o Formigali apresentou, para justamente mostrar para o pessoal. Senão o pessoal chega e fala assim, não, pô, é dinheiro. Ele acha que é o mesmo como fosse uma operação de crédito normal, que ele vai lá, faz o pedido, uma semana depois, 15 dias depois, o dinheiro sai. E a gente sabe que o FCO é uma coisa mais complexa e mais robusta de se apresentar. Então, isso que o empresário, Joana, você que está aí participando também, é a importância do pequeno empresário saber que tem certos critérios e que demora um pouco. Tá? Eu não vi você colocar, Formigali, se entra veículos, caminhão, carro, caminhonete, essas coisas que são do funcionamento da empresa, eu não vi veículos na sua apresentação. Eu vi equipamentos para o funcionamento da empresa,
máquinas, por exemplo, quem gosta de fabricar tijolo, essas coisas eu sei que tem, mas eu não vi veículos. Eu não sei se os veículos entraria no FCO. E, por fim, dar os parabéns para o BRB, porque ele ficou muitos anos sem mexer no FCO, aplicando pouco e para poucos. E a gente está vendo aí 120 milhões e praticamente trazendo isso do Banco do Brasil para dentro do BRB, que é muito importante, porque é o banco nosso aqui e nós temos que colocar ele para girar. Então, é isso que eu queria saber, Formigali, se os veículos também estão, por exemplo, o cara precisa comprar um caminhão, precisa fazer alguns investimentos nessa área de estruturação da empresa, cria essa informação. Afonso, se o veículo tiver dentro da característica da empresa, sim. Aí, por exemplo, ele pode ir para carregadeira, empilhadeira, ele pode ir caminhão, sim. desde que ele esteja vinculado à necessidade da empresa. Por exemplo, um carro você não pode, tá? Então, ele tem que estar dentro da necessidade comprovada da empresa, ok? Ok, perfeito. Formigali, eu tenho uma pergunta para fazer. Em cima dessas colocações que o Zé Antônio Bastos colocou sobre os cuidados que deve-se ter na apresentação da proposta, o que vocês veem mais errado? O que da parte do empresário mais atrapalha o bom andamento do processo e que você gostaria de pontuar para a gente não cometer o erro? E também, se você puder dizer hoje, como é que está, em média, o tempo? O Afonso tinha dito que já viu caso de 8 meses. O Zé Antônio está dizendo que o melhor que ele conseguiu foi 2 meses e pouco. Em média, como é que está aí no BRB esses pedidos? Então, essas duas informações. Boa pergunta essa, viu, Dionísio? Eu acho que o Zé Antônio foi muito feliz quando ele colocou a preocupação da elaboração do projeto. A maior dificuldade que a gente encontra aqui é insuficiência de informação e insuficiência para ele complementar essas informações. Então, um projeto bem elaborado, ele vem e às vezes a gente percebe alguma coisa, manda de volta, mas a informação não vem com a necessidade, tá? Então, os projetos aqui eles estão levando entre 30 e 60 dias, tá? Aquele que vem mais redondo, ele tem ido mais rápido. Agora, tem alguns que, por exemplo, vou citar alguma situação. É para fazer frente à despesa administrativa, tá? Aí a gente precisa que a pessoa comprove quais são essas despesas administrativas. E aí a informação não chega redonda, tá? Vem, mas não comprova, volta, aí vai demorar, viu, Afonso? Aí não é o tempo da demora do projeto. O tempo é que a informação não vem correta. Vou aproveitar a pergunta. Por exemplo, eu preciso fazer um investimento para comprar uma sede própria. Eu preciso comprovar que isso. Então, se o projeto vier legal, tá? Com 30 dias a gente tem conseguido rodar bem, tá? Foi claro, Dionísio? Consegui responder? Não, foi sim. O Zé, você quer complementar com alguma coisa, Zé Antônio? Não, eu queria complementar o seguinte. Quando nós escrevemos um projeto, a gente tenta colocar dentro desse projeto ele de maneira que o analista do banco ele possa ler esse projeto, entender a empresa sem precisar de sair dali e fazer qualquer visita, entendeu? Essa é a ideia, porque o banco ele tem um roteiro bem elaborado e nesse roteiro ele consegue ter uma visão geral do negócio. Então é muito importante essa boa elaboração, né? Como se o analista ele vai ler, ele leu, entendeu perfeitamente a empresa, como o Formigali falou. Então, a consistência das informações, né, a veracidade das informações, o enriquecimento, isso acelera muito o processo, muito, ok? Só para complementar. Gente, está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, um questionamento, fique à vontade. Alguém aí da plateia, aí, da assistência, fique à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Joana, Bom dia a todos.
Eu quero saber do BRB se o pessoal, os micro e pequeno empresários, eles têm alguma prioridade nesses processos? Prioridade no sentido de uma documentação menos robusta ou algo do tipo? Porque eu também, assim como o Afonso, já precisei de um FCO e eu sei que não é algo tão simples, precisa realmente ter um projeto, né, compacto, cheio de informações, tudo certinho. Para o micro e pequeno empresário, tem alguma vantagem? O BRB vai disponibilizar alguma vantagem? Joana, a gente, como FCO, a gente obedece à regra do programa, né? O micro e pequeno empresário, teoricamente, ele vai se enquadrar num projeto mais simplificado, abaixo de 500 mil, tá? Mas algumas documentações são imprescindíveis para ele encaminhar, mesmo o projeto simplificado tem que seguir um preenchimento correto, tá? É muito mais simples, não tem carta consulta, mas ele precisa se enquadrar nisso daí, tá? Ok? Obrigada. Aqui, ó, Formigari, a Mariana Mello está falando aqui no chat. 30 a 60 dias a análise de projeto, correto? Mas sabemos que tem análise de crédito do grupo econômico. Quanto tempo para a liberação de crédito para a empresa nos casos que tem projeto? Eu achei interessante esse complemento, porque, assim, como o Zé Antônio, que é um consultor, falou que o melhor que ele conseguiu, eu entendi assim, se está errado, fica à vontade. Foi 2 meses e meio, quando você falou 30 a 60, eu também, assim. Então, eu estou entendendo que ela quer saber sobre o processo como um todo. Você entendeu a pergunta? Está aí no chat, você pode ler. Entendi. É que quando a gente faz quando a gente fala em análise de crédito, ela pode ser mais rápida ou mais demorada, né? Vamos pensar num cenário lindo. Uma empresa que já tenha todo o processo de limite de crédito com a gente, tá? É muito mais rápido. Nós fizemos algumas operações agora no fechamento de balanço que foram muito rápidas, tá? Por quê? Porque tem avaliação de risco, eu só preciso rodar a avaliação da operação, é muito mais simplificado. Quando a gente pensa numa empresa nova que está chegando no banco, ele tem que trazer toda a documentação, tá? Então, ela pode demorar um pouco mais, tá? Mas se a gente tiver uma avaliação prevista, a gente tem trabalhado muito para entregar com prazo menor. José Antônio, a gente tem focado muito aqui em reduzir prazos, tá? O Dionísio, o Eduardo, o Celestino que vive aqui com o nosso presidente, ele tem uma dinamicidade em reduzir prazo. Então, o nosso objetivo é não parar. Se o projeto chegou aqui, faz análise e encaminha. É claro que se o projeto chegar e ele precisar de complementação, nós vamos ter que devolver e ele vai demorar um pouco mais de tempo. Mas num cenário onde o projeto vem completo, a gente está fazendo uma análise rápida aqui no banco. Se ele for acima de 500 mil, a gente tem encaminhado para a análise do comitê muito rápido. Então, o objetivo nosso é não passar desses 2 meses, tá? Aproveitando, respondendo para a Vanessa, é necessário algum tipo de garantia real? Cada caso é um caso, Vanessa. A gente precisa, sim, da construção da estrutura de garantia para poder fazer uma avaliação da concessão do crédito, tá? Formigari, Desculpa, Eduardo. Pode falar, depois eu falo. Tá, Formigari, porque a gente falou, inclusive, da taxa de juros, mas não falou de prazo e carência. Como que a gente está nessa situação aí? Desculpa, estava fechado. Se a gente vai falando de investimento, Eduardo, o prazo é até 15 anos, incluída a carência de 5. Se a gente tiver falar de capital de giro dissociado, é 24 meses com 6 de carência, tá? Tá bom. Bom, é um e equipamento? prazo... E equipamento, Formigari? Oi? E equipamento? É investimento, né? Tá? Né? É claro, Afonso, que não dá para financiar um caminhão em 15 anos, né?
Sim, é isso que eu estou perguntando. 15 anos não tem nem os pneus dele mais. Nem não sobrou. Não, entendi. É isso que eu ia te perguntar. No caso da garantia dos equipamentos, você vai fazer um financiamento do equipamento, o próprio equipamento fica como garantia ou você tem que completar alguma garantia mais? O equipamento sempre vai estar em garantia e Sim. aí é cada análise do banco, né? O banco vai fazer a análise individual. Não dá para generalizar. Normalmente, pega um complemento até para dar fluxo, estruturar, né? Entendi. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, presidente, me permite? Faz, Celestino. Ainda nessa esteira das garantias aí, Formigali, bom dia. No caso do financiamento do capital de giro, você falou que são 24 com mais 6 de carência. Os 6 estão dentro dos 24 ou é 24 mais 6? Primeira pergunta. E segundo, no caso do capital de giro, a gente teria garantia real também? Mesma coisa lá do Supera? Como é que funcionaria a questão de garantia para o dissociado? Este ano é 24, está incluindo 6. Então, é 18 mais até 6, ou 24 direto, né? E a estrutura de garantia, mais uma vez, ela vai, cada caso, normalmente o banco usa a estrutura de garantia para poder... O que é importante, pessoal? Quanto menor a taxa de juros, menor o spread bancário, menor o risco suportado pela operação. Tá? Aí a estruturação da operação precisa ser mais robusta, né? Então, tudo isso é levado em conta. Por que pode dizer, parece assim, puxa, mas aí não está dizendo preciso ou não preciso de garantia. Aí tem que avaliar cada caso, né? Não tem uma receita de bolo quando a gente fala nisso daí. Normalmente, o banco trabalha com uma estruturação de garantia, que pode ser um recebível, pode ser um contrato, pode ser N situações, tá? O Formigali, o processo, a pessoa interessada dá a entrada na agência dela e aí tem um grupo na agência que analisa ou tem um grupo geral, um grupo específico no banco que analisa o processo? São duas fases, né, Dionísio? A parte de avaliação de risco, ela segue o modelo padrão do banco que faz, né? A análise de crédito. A operação do FCO, ela vem para a estrutura aqui da direção geral, aqui que a gente chama matriz, né? Ela vem para cá e o pessoal vai estudar, uma equipe especialista que vai estudar isso daí, tá? Então, dá a entrada na agência, sobe para cá, eles fazem essa análise. Se for simplificado até 500 mil, morre aqui dentro. Se for acima de 500 mil, vai para o comitê. Entendido. A Mariana está continuando a conversa contigo. A avaliação das garantias tem que ser realizada pelo banco ou pode ser contratada pela empresa e apresentada ao banco a avaliação dos imóveis? Dionísio, é sempre avaliada pelo banco, tá? O banco tem uma equipe especializada em fazer avaliações de garantia. Sempre a análise vem para o banco. Mas, gente, está liberado. Quem quiser... e tem um valor médio de custo dessa avaliação? Quando a gente falar em imóvel, custo de 2.500 que a gente contrata empresas terceirizadas e essa empresa vai lá, a gente tem o edital de credenciamento, de empresas credenciadas. Então, é 2.500 se for imóvel. A pergunta, poderia informar novamente o custo efetivo total para investimento? Isso é uma lei. Só um minutinho. A taxa média é de 6% ao ano, mas no site lá da Codec tem a fórmula de como
o cálculo da taxa efetiva. Como era uma fórmula que é difícil até para a gente que entende lá traduzir aquela fórmula, nós preferimos transformar ela numa taxa mais conhecida. O Zé Antônio pode explicar até melhor aquele cálculo de taxa, que ele é jogo bruto. Zé Antônio, está sem fica à vontade. Vou aproveitar aqui. Essa fórmula, eu não sei quem inventou essa fórmula, ela é bem complexa. O que acontece? Ela tem um parâmetro lá que é um custo fixo e tem uma parte variável, né? Então, tem um componente fixo que ele leva em consideração vários parâmetros de localização, de equilíbrio regional, TLP, etc. Só que o Banco Central agora ele está divulgando mensalmente qual é essa parte fixa, tá? Então ele já divulga todo mês, e aí a fórmula acaba sendo o seguinte: esse valor que o Banco Central divulgou vezes o IPCA. Então, o componente variável passa a ser o IPCA. Então, agora ficou até mais fácil para a gente entender, calcular. Mas, olha, é bem complexo calcular essa equação, né? Elas são vários parâmetros, mas hoje ficou até mais simples, né? O Banco Central divulga todo mês esse parâmetro fixo, e a gente pode pegar a parte variável, que é o IPCA, e multiplicar, a gente chega num valor, tá? Mas é bem... O Formigari tem razão, e olha, tem hora que se quebra a cabeça, eu já fiquei 4, 5 horas em cima dessa fórmula para tentar entender, para tentar calcular ali, mas agora ficou mais fácil. Né? Formigari, mais uma pergunta da Mariana aí, ó. Ela está bem interessada. Só complementando, se a gente trouxesse aquela fórmula, vocês iam me xingar, tá? Preferimos transformar ela num número... É verdade. É verdade, é isso mesmo. O valor de 10 milhões é por projeto ou por empresa que fizeram o pleito? Boa pergunta essa. Eu não... Aí. É limite por projeto ou por empresa? Não, então, mas ela... Estamos por CNPJ. É por CNPJ, tá, Mariana? O limite é 10 milhões por CNPJ. Tá? Mesmo que você tenha 3 projetos, o máximo é 10 milhões. Aí. Mais alguém? Fica à vontade. Dionísio. O Amir, ó. Só complementando a pergunta anterior sobre o custo efetivo total, nessa fórmula, vocês já estão incluindo todos esses custos acessórios, avaliação, a eventual taxa de análise de crédito, seguro, ou esse custo efetivo total não engloba essas taxas? Não envolve essas taxas. 6% em média é a taxa de juros, tá? Até porque cada situação é atípica, né? Se eu tiver, em vez de avaliar um imóvel, se eu não tiver, são valores diferenciados. 6% é taxa de juros, não está incluído as demais tarifas, tá? Só a de concessão. E a gente tem como consultar em algum local para considerar o custo total da operação, já considerando esses custos acessórios, isso ou no momento que a gente está pleiteando o financiamento, a gente tem isso informado já? Bem, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas cada situação, vamos supor que você queira fazer com um imóvel, tá? A taxa de juros será 6%, tá? A tarifa de avaliação de imóvel é a instrução da estrutura de garantia, tá? Não sei se eu consegui te responder qual é a tua pergunta, tá? São situações diferentes, né? Se você não fizer a garantia com avaliação de imóveis, é outra situação. Não, tá ok. A Johanna está perguntando aqui para você, Formigari, a porcentagem de garantia é de 1:1. Poderia entrar equipamentos também como garantia? Johanna, o banco normalmente trabalha com a estrutura de 130, mas é cada caso, tá?
o equipamento que você adquirir, se você está falando em aquisição de equipamento, ele entra como uma estrutura de garantia. Tem que fazer o coisa da proposta para a gente entender o que é que está sendo avaliado, que está sendo financiado, como que é a estrutura que está sendo proposta, tá? Mas se você financiar algum equipamento, esse equipamento com certeza será garantia do financiamento, tá? Tem outra pergunta aqui. A Mariana, tem várias aí. O projeto só reembolsa o que eu gastar depois que eu protocolar o projeto, mesmo que eu gastar antes de ser liberado do limite de crédito, e só libera crédito depois que eu pagar 100% a nota fiscal, ou faz parcial, ou até mesmo paga direto ao fornecedor. Está sem som, eu acho. Deixa eu ver se eu responder. O projeto só reembolsa o que eu gastar depois que protocolar o projeto, mesmo que eu gastar antes de ser liberado do limite de crédito, só até 30 dias antes, tá? Então, protocolou, eu só consigo reembolsar com 30 dias, tá? E só libera crédito depois que eu pagar 100% a ANF ou faz parcial, ou até mesmo paga direto ao fornecedor. Se for um financiamento com destinação, por exemplo, vou comprar um caminhão, paga direto ao fornecedor. Ok? Deixa eu falar, o Celestino pediu o contato do Zé Antônio, e é importante a gente, foi muito boa essa solicitação, o Zé Antônio Bastos, ele trabalha junto com o Daniel Hudson, que foi, por muitos anos, consultor do SEBRAE relacionado à construção civil. Então, me parece ser uma pessoa para lá de recomendada, e eu acho que é importante mesmo, um negócio desse, é bom que se continue. E aí, Zé, fique à vontade para colocar os seus contatos, que às vezes outras pessoas vão querer falar com você. Volto a dizer, não é qualquer pessoa, é uma pessoa indicada pelo Daniel, que conhece todas essas entidades, trabalhou por muitos anos com a gente e tem certeza que tem interesse em prestar o melhor tipo de serviço. Hoje ele não está mais no SEBRAE. Hoje ele não está mais no SEBRAE. Fica à vontade, Afonso. Formigali, o equipamento é 100% ou tem alguma contrapartida da empresa? Vocês pagam 100% dele, está dentro do FCO 100%, o investimento financia 100%, a obra da sede é 100%, ou sempre tem depende do projeto que vocês fazem essa análise? Estou perguntando aqui para os universitários, tá? Porque nem tudo a gente sabe, mas ele pode ser até 100%, e dependendo do porte, tá? Mas é a regra do FCO. Pelo banco, a gente faz até os 100%, tá? Onde for permitido. Ok, Afonso? Tá mudo. Ele ainda vai bater, você vai ver um dia. Não, ok, Formigali, obrigado. Mas é isso que eu precisava, a gente precisava dessa informação interessante, que depende do tamanho do investimento que o cara, o recurso que ele tem, do porte da empresa. Ok, obrigado. Pessoal, está aberto. Mais perguntas aí? Ficou bom o debate. Acho que não tem. Bom, fica todo mundo à vontade. Zé, você podia falar e dar uma sua consideração final, Zé Antônio? Sim, fique à vontade, okay. Mais uma vez, à vontade para botar à disposição seus préstimos, enfim. Bom, eu gostaria de agradecer a Sinduscom pelo convite à Canuf em participar desse evento. Nós somos especialistas em projetos, estamos no mercado aí há 25 anos aí trabalhando com projeto de viabilidade. Do FCO, todas as cartilhas, conhecemos muito bem todas as regras e normas, e realmente, como essas perguntas, essa que o Afonso acabou de falar, a questão da participação
do FCO no financiamento vai depender do porte da empresa, e tem lá a classificação de cada empresa pelo faturamento. Então, assim, são muitos detalhes técnicos que a gente tem que atinar para poder escrever o projeto bem feito, tá? E agradeço a participação de todos. E como foi pedido ali, eu gostaria de colocar o contato, o telefone de contato, que a gente pode dar toda essa assessoria Põe no técnica. bate-papo aí, ó. Coloca aí no bate-papo. Ah, tá. Ok, tá? já está vindo no bate-papo, tá certo. Coloca aí, Então, põe aí. Já está vindo no bate-papo e estamos aí à disposição, tá? Quando quiserem, pode ligar, está no bate-papo telefone e tirar qualquer dúvida que a gente pode complementar e ajudar ali o banco. Você digita aí no bate-papo o seu contato, se você quiser. E de toda forma que tiver... já, né? E toda já digitei, já está aqui. Acho que você só mandou para o Celestino. Só para o Celestino. E, de toda forma, quem tiver interesse pode procurar aqui o Sinduscon, a gente passa. Formigali, fica à vontade para falar aí, para suas considerações finais. Pessoal, primeiro agradecer aí pela atenção, colocar o BRB à disposição, trazer uma palavra que o nosso presidente sempre fala, que o BRB é o banco do Brasiliense, é o banco de todos aqui da região, e que nós queremos fazer a diferença, tá, aqui em Brasília. Ajudar na construção, ajudar no desenvolvimento, e estamos à disposição. Tá? O nosso presidente trouxe uma nova dinamicidade para o banco e nós queremos estar junto com vocês, setor da classe da construção civil, produzindo e contribuindo. Conte com o BRB. O que a gente puder fazer, nós estaremos fazendo para mudar o novo patamar. Tá? Tenham um bom dia a todos. Os amigos aí, Afonso e o Eduardo. Em Formigali, só acrescentando aí, o Dionísio vai adorar esse comentário, não é novo patamar, não. É outro patamar. Outro patamar. É verdade. Mas aí, Eduardo, aproveita, Eduardo. Fala aí fora. Queria agradecer aí, viu, Formigali e José. Realmente muito importante. Essas novas condições conseguidas pelo BRB fazem com que o BRB seja uma nova opção. Essa possibilidade de destravar o faturamento das empresas, então faz com que a gente possa procurar o BRB e aprofundar nossa parceria. Realmente foi um movimento muito importante do BRB, possibilitando que a maioria das nossas associadas, tanto do Sinduscon quanto da DMI Asbraco, possam utilizar desse recurso tão importante para a gente. Muito obrigado a todos, uma excelente apresentação. Afonso. Repetindo o que o Eduardo falou aí, reforçando, realmente o BRB é o banco hoje que todas as ações que a gente tem solicitado ao banco, o banco tem atendido. Pedimos o BNDES, parece que voltou o BNDES, né, Formigali? Já algumas ações aí, se não voltou, está voltando. Voltou, né? O FCO, nós tínhamos comentado isso com o presidente, o FCO é importante, porque Brasília estava com poucos investimentos nessa área e aí a gente acaba, cada ano que passava, o recurso do FCO para o Distrito Federal diminuía. Então, parabéns para vocês, parabéns por esse apoio aí, pelo trabalho de vocês, que tem sido muito claro e transparente. E é o que as entidades querem hoje, é transparência e que nós consigamos atender o nosso associado e que eles tenham acesso a esses recursos. O importante é dar acesso a eles, que 90%, 95% dos nossos associados são de micro e pequeno porte. Então, esses é que precisam mais de recurso para poder crescer. Obrigado, Zé Antônio, também, pela participação e a gente vai se falando. Obrigado a todos. Okay, obrigado. Joana, fala aí, então. Encerra aí. Agradecer também ao BRB o apoio que sempre está dando a todos os empresários de Brasília. Sou suspeita a falar, que eu realmente, sempre que preciso, estar ali o BRB junto. E deixar aí à disposição a diretoria de micro e pequenas empresas, que é a DIP, aí do Sinduscon, para ser algum associado ou
empresário, micro e pequeno empresário, que não seja também micro e pequeno empresário, se descontar aí para auxiliar vocês. E, José Antônio, eu quero reforçar, deixa o seu contato para a gente lá no chat, é importante seu contato, eu também quero anotar. Obrigada a todos. Fala aí Obrigada. que a gente digita, Zé. Qual que é o seu contato? Isso. Qual que é o seu contato? Você quer anota? Já colocou. Pode falar que eu anoto aqui no chat. Anota no chat. O telefone fixo é 3202-1617. O celular 998480080. Tá? Ou pode entrar também pelo site canuf.com.br. Lá tem um contato, você pode deixar uma mensagem lá no contato que a gente responde, tá? É Canuf com K, canuf.com.br. Canuf com 2 Fs? É com um F só. Porque Canuf com F começa com K, Canuf um F, ok? Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e colaborar aí com os empresários, tá? Nessa empreitada. Obrigada a todos. Tenham um bom dia, viu? Um abraço a todo mundo, viu? Um abraço, gente. Um bom dia a todos. Obrigado, abraço, pessoal. Obrigado, Antônio. Obrigado, Eduardo. Afonso.